Então pronto, aumentei a tela aqui também para ficar melhor pra gente. Vamos lá, situando. Título 2 do inquérito policial. Opa, se é título 2 tem título 1, né? Onde é que a gente tá aqui, ó? Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Estamos dentro do livro 1, que trata sobre do processo em geral. E dentro do livro 1 tem o título 1, que é disposições preliminares, que a gente já viu na aula passada, e agora nós estamos no título 2, que trata sobre o inquérito policial. Tá? Então, título 2 do inquérito policial, vamos lá. Artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Pronto, literalidade tranquila. Tá escrito aqui polícia militar? Não. Tá? Então é polícia judiciária. Ok? Então a polícia judiciária ela é exercida por quem? Pelas autoridades policiais, tranquilo. Cada autoridade policial tem uma respectiva circunscrição para atuar. E quais são as duas finalidades que nós encontramos aqui no nosso artigo 4º? Duas finalidades. É a apuração das infrações penais e a apuração de quê? Da autoria da infração penal. Entendido? Maravilha. Seguindo, hein? Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Opa! Então, a função de investigar crimes, ela é restrita única e exclusivamente à polícia judiciária? A autoridades policiais? Não. Tá? A investigação também pode ser realizada por outras autoridades administrativas. Tranquilo? Seguindo, hein? Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Vimos isso aqui lá nos nossos exercícios. Já vou adiantar aqui, ó. Existem crimes de ação pública incondicionada, crimes de ação pública condicionada e crimes de ação privada, tá? São esses três que vamos encontrar aqui na nossa literalidade. O nosso artigo 5º está tratando sobre qual dessas ações aqui? A ação pública incondicionada. Por quê? Porque não tem nenhuma condição aqui, tá? Então, nos crimes de ação pública, ou seja, ação pública que não tem nenhuma condição, crimes de ação pública incondicionada. É aqui, ó, artigo 5º está tratando dessa aqui, tá? Nos crimes de ação pública incondicionada, o inquérito policial poderá ser iniciado. Opa, então, tanto nos crimes de ação pública incondicionada como ação pública condicionada e ação privada, vai ter inquérito policial aqui antes? Sim, tá? Nesses três tipos de ação, poderemos encontrar aqui, ó, inquéritos policiais antes. Para quê? Para apurar infrações penais e a autoria das infrações. E no artigo 5º a gente está encontrando quem pode iniciar o inquérito policial que investigue crime de ação pública incondicionada. Vamos ver então aqui, ó. Inciso 1º, pode ser iniciado o inquérito policial de ofício. Opa, então a própria autoridade policial pode iniciar, pode abrir o inquérito policial que investigue crime de ação pública incondicionada? Sim. E o inciso 2º aqui, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Ótimo, então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de abertura do inquérito policial. Pode ser de ofício, pela autoridade policial. Quem mais? A autoridade judiciária, o membro do Ministério Público, o ofendido ou também quem puder representá-lo. Tá? Lembrando que a requisição ocorrerá com a autoridade judiciária ou membro do Ministério Público. E requisição significa o quê? Significa que a autoridade policial ela tem que abrir o inquérito policial. Ela não tem opção, não tem escolha, ok? Essa é a literalidade.
E aqui está escrito o quê? Ou a requerimento do ofendido ou de quem puder representá-lo. Requerimento não. Aí, requerer significa que a autoridade policial pode ou não iniciar o inquérito policial. Tranquilo? Então vamos seguindo aqui. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere no inciso 2º conterá sempre que possível. Muito bem. Então, requerimento está dizendo essa parte de requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou requerimento do ofendido ou de quem puder representá-lo. Opa, o parágrafo 1º está dizendo só dessa segunda parte do inciso 2º, ó, do requerimento do ofendido ou de quem puder representá-lo, tá? Então esse requerimento aqui específico tem que conter sempre que é possível. É obrigatório ter, a gente vai ver aqui agora na frente? Não, é sempre que é possível. Vai ter que ter o quê? A linha A narração do fato com todas as circunstâncias. Literalidade tranquila, tá? Então tem que ter a narração do fato e também as circunstâncias. A linha B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Pronto, então o indiciado, o suspeito, ele deve ser individualizado no requerimento? Sim. Se não puder dizer, né, de forma individualizada, né, o nome, CPF, RG, profissão, estado civil e etc. Se não puder individualizar, vai ter que ter aqui, ó, os sinais característicos, ok? Ele é assim, assado, tem esse jeito, tanto de altura, maravilha? E além disso, vai ter que ter o porquê de ser ele com certeza, ou o porquê de que talvez seja ele, tá? Então, vai ter que ter a convicção, os motivos ali de convicção ou presunção do suspeito ser o autor da infração. E não podendo realizar isso aqui, o que vai acontecer? Vai ter que explicar os motivos de impossibilidade de fazer a individualização e as razões de convicção e presunção, ou presunção, certo? Literalidade tranquila. E aqui, ó, então aqui a linha C, a última linha, ó, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Tranquilo? Então, também no requerimento tem que ter o nome das testemunhas, indicando a profissão e a residência de cada uma. Lembrando, é obrigatório ter isso aqui nos requerimentos? Não, porque o parágrafo 1º diz sempre que possível, tá? Sempre que possível. Vamos lá, parágrafo 2º. O despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. Mais uma vez, está dizendo aqui, indeferir a requisição? Não. Está dizendo aqui, indeferir o requerimento. Então, de novo, estamos tratando apenas, ó, do finalzinho aqui do nosso inciso 2º, ó, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Tá? Pode indeferir a requisição aqui do juiz ou do membro do Ministério Público? Não. Tá? Só pode indeferir o requerimento. Então, nesse caso de indeferir o requerimento, o que pode acontecer? Pode o ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, ó, entrar com recurso. Esse recurso vai ser encaminhado para quem? Para o tribunal? Não. Vai ser encaminhado para o chefe de polícia. Entendido? Essa é a nossa literalidade. Seguindo, vamos lá. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Tem bastante detalhezinho aqui, mas é bem tranquilo para entender. Ó, o que eu destaquei? Qualquer pessoa do povo pode fazer essa comunicação? Sim, qualquer pessoa do povo pode comunicar a existência de alguma infração penal. Lembrando que essa infração penal necessariamente deve ser um crime de ação pública. Pode ser crime de ação privada? Não.
Tem que ser crime de ação pública, a gente viu isso lá em cima, tá? E quais são as formas de ocorrer essa comunicação? Pode ser verbal ou por escrito, ok? E aqui a gente encontra aquela situação do disque denúncia. Disque denúncia, a pessoa liga, qualquer pessoa do povo liga e verbalmente vai comunicar a existência de determinada infração penal. Tranquilo? Qual que é a diferença aqui da comunicação do crime quando ocorre por qualquer pessoa? A autoridade policial, ela tem que, antes de abrir o inquérito, verificar a procedência das informações. Entendido? Então, antes de abrir o inquérito, tem que verificar a procedência das informações e aí sim vai mandar instaurar o inquérito policial. Então, eu vou aqui, ó, vou subir nesse desenhozinho que a gente fez, ó, e além desses 5 aqui que podem iniciar o inquérito policial, quem mais pode iniciar? Qualquer pessoa do povo, ó. Vou fazer um asterisco aqui, ó. Asterisco. Aí, o asteriscozinho aqui, ó. Qualquer pessoa do povo, tá? Qualquer pessoa do povo vai poder comunicar à autoridade policial da existência de um crime? Sim. Quando qualquer pessoa comunicar, o que vai ter que ter antes? Aqui, ó. Vai ter que verificar a procedência das informações. Então, a gente vai ter que ter aqui, ó, procedência das informações. E aí sim, verificada a procedência das informações, a autoridade policial, que é um dos 5 possíveis aqui, ó, a autoridade policial vai poder iniciar, vai poder abrir o inquérito policial quando for necessariamente um crime de ação pública incondicionada. Ok? Entendido? Maravilha. Vamos lá, seguindo na nossa literalidade, hein? Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Pronto. Então aqui, diferentemente do nosso caput do artigo 5º, a gente encontrou aqui um crime de ação pública condicionada, porque essa ação pública depende da representação. Essa ação pública é condicionada à representação. Opa, então se é condicionada à representação, pode abrir o inquérito policial de ofício? Não. Pode ser por requisição do membro do Ministério Público ou do juiz? Não. Vai ter que necessariamente ocorrer a representação na hora da abertura do inquérito policial. Entendido? Opa, então eu vou preencher aqui também, ó. Inquérito policial, quando for ação pública condicionada à representação, vai precisar do quê? Vou botar o Rzinho aqui, ó. Vai também precisar da representação para abrir o inquérito policial. Entendido? Vamos seguindo. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Muito bem. Vimos ação pública incondicionada, ação pública condicionada e agora ação privada. E de acordo com essa nossa leitura, a gente vai preencher aqui também, ó. Somente por requerimento aqui, ó. Rzinho de requerimento de quem pode intentar o quê? A ação privada. Maravilha? Então vamos lá, literalidade tranquila, seguindo, hein? Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá... Opa, então é uma opção aqui da autoridade policial? Não. Ela tem que seguir esses incisos, tá? Então vamos ver o que ela tem que fazer, ó. Inciso 1º. Dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Pronto, então ela vai até o local, a autoridade policial vai até o local para quê? Para tentar conservar aquele lugar do crime, tá? E para que vai fazer isso? Para que os peritos criminais cheguem e realizem ali a perícia, ok? Inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Ótimo, então chega até o local, não deixa ninguém mexer, ninguém mudar nada. Chega os peritos, fazem a perícia e depois, quando os peritos terminarem o trabalho,
eles vão apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Entendido? Inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ótimo. Então, além de apreender os objetos que tiverem relação com o fato, vai ter que também colher todas as provas. Próximo inciso, inciso 4. Ouvir o ofendido. Tranquilo. Vamos lá, inciso 5º aqui, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenha ouvido a leitura. Então, sempre que a gente faz o que aqui? A gente tem que colocar os dizeres desse capítulo aqui, capítulo 3, título 4. Então, vamos lá, atrás dele. Título 4. Tá aí, capítulo 3 do título 6. Capítulo 3. Do interrogatório do acusado. Pronto. Quando for ouvir o indiciado, vai ter que observar, no que for aplicável, o capítulo 3 que trata sobre do interrogatório do acusado. Certo? Além disso, o termo gerado ali com a escuta do indiciado vai ter que ser assinado por 2 testemunhas e essas 2 testemunhas também vão ter que ter ouvido a leitura do respectivo termo. Certo? Então vamos lá. Próximo inciso, inciso 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Então, por exemplo, acariações vai ter que pegar uma testemunha e botar de frente com um indiciado quando eles tiverem alguma coisa se contradizendo. Tá? E aqui, reconhecimento de pessoas ou coisas, pega o ofendido, por exemplo, e fala: ofendido, você está reconhecendo essa pessoa? Ofendido, você está reconhecendo esse objeto? Tranquilo? Maravilha, literalidade de boa, vamos lá. Próximo inciso, inciso 7. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Ótimo, então a autoridade policial, ela também, quando achar necessário, vai mandar realizar exame de corpo de delito ou qualquer outra perícia. Tranquilo? Seguindo, inciso 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Literalidade tranquila também. Né? O suspeito vai ser identificado? Sim. E qual vai ser a identificação do suspeito? Pelo processo datiloscópico. Qual que é esse processo? É a da digital, ok? E claro, isso vai ser feito se for possível, né? Imagina se o suspeito tem algum problema na digital, ou então ele, vamos dizer aqui que ele tem as mãos amputadas, ou então que ele tem alguma deficiência e não tem as 2 mãos, vamos supor. Então não vai dar para fazer essa identificação, tranquilo? E além disso, vai ter que fazer o quê? Juntar ali aos autos do inquérito os antecedentes do suspeito. Próximo inciso, inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atividade e estado de ânimo antes e depois do crime e durante o crime, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Tá? Então vai fazer uma análise extremamente subjetiva do suspeito. Tranquilo? Essa é a literalidade tranquila. Vamos lá, a repetição que vai fazer você internalizar. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Tranquilo, né? Então, nos casos de filhos, a existência de filho, vão ser tomados esses cuidados, essa cautela, né? Para saber a idade deles, se eles possuem alguma deficiência e o nome e contato de algum possível responsável. Tranquilo, vamos lá, seguindo. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Bem tranquilo também,
A reprodução simulada dos fatos é o que? É para a autoridade policial tentar ter uma visualização melhor do que aconteceu ali em determinado caso. Tá? Então, a reprodução simulada é possível? Sim, desde que, mas tem uma ressalvinha, não pode contrariar nem a moralidade, nem a ordem pública. Tá? Seguindo, artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste livro. Então vamos lá de novo. Pronto, está aqui. O nosso capítulo 2, ele trata sobre da prisão em flagrante. Ok? Então, havendo prisão em flagrante, o que será observado? Será observado o disposto no capítulo 2 do título 9, que trata justamente da prisão em flagrante. Beleza? Seguindo, vamos lá. Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Já vimos também numa questãozinha, aqui nós temos as características de formalidade do inquérito policial e a característica de escrito, ok? O inquérito, ele é formal e ele é escrito, justamente por conta desse nosso artigo 9º. Mais uma vez, todas as peças do inquérito policial serão num só processado, ou seja, que é a nossa formalidade, reduzidas a escrito ou datilografadas. Né? Datilografadas é aquela máquina antiga de escrever, tá? Que hoje seria o computador, por exemplo. Então, na verdade, seria escrito ou digitado. Tá? Mas o que importa é isso. O que importa é que aqui nós temos essas duas características de formalidade e um documento escrito referente ao inquérito policial. Seguindo, artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Ótimo, então o artigo 10 está trazendo aqui o tempo do inquérito policial. Nós temos dois casos possíveis. O primeiro é se o suspeito, o indiciado, estiver preso. E o outro é se ele estiver solto. Tá? Quando estiver preso, seja prisão em flagrante, seja por prisão preventiva, qual é o prazo? 10 dias. E se ele estiver solto, seja porque não precisava estar preso ou deveria estar preso, mas ele pagou fiança e está em liberdade, tá? Então, independente do caso, se ele estiver solto, o inquérito terá o prazo de 30 dias. Outra observação que eu quero fazer. Existem outras leis com outros prazos. Por exemplo, a lei de drogas. A lei de drogas traz outros prazos para o inquérito policial, tá bom? Mas essa é a literalidade do artigo 10. É isso aqui que a gente tem que levar para a prova. Maravilha? Seguindo, vamos lá. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Então, finalizado o inquérito policial, o que vai acontecer? Vai ser gerado um relatório minucioso, detalhado sobre o inquérito policial e os autos do inquérito deverão ser encaminhados para quem? Para o juiz competente. Tranquilo? Parágrafo 2º, vamos lá. No relatório que a gente acabou de ver aqui no parágrafo 1º, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Então a autoridade policial, quando gerar esse minucioso relatório, vai poder também dizer: senhor juiz, tais e tais testemunhas não foram inquiridas aqui na delegacia e o senhor pode encontrá-las no lugar X, Y e Z. Ok? Seguindo, parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Pronto. O que a gente tem que ver aqui? Finalizou aqui 10 dias ou 30 dias. Finalizou o inquérito policial. Se o delegado, se a autoridade policial se deparar com
algum fato de difícil elucidação, ou seja, algum fato muito complexo, ele pode ter um prazo a mais para averiguar esses fatos, para detalhar melhor a investigação? Sim, mas o que deve ser observado? Esse prazo só vai poder ser concedido pela autoridade judiciária, tá? Ou seja, o juiz, se e somente se o indiciado estiver solto. Entendido? Mais uma vez, se o indiciado estiver solto e o fato for de difícil elucidação, aí sim, o juiz pode determinar um prazo a mais para que seja devolvido os autos de inquérito à autoridade policial e assim ela poder investigar melhor. Entendido? Seguindo, vamos lá. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos de inquérito. Tranquilo. Lembra aqui que a gente viu aqui, ó, o dever da autoridade policial quando tiver o conhecimento da prática do crime aqui, artigo 6º, a gente viu aqui, ó, inciso 3, colher todas as provas. Ó, o inciso 2 aqui também, apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Pronto. Essas provas, esses objetos vão acompanhar os autos do inquérito? Sim. Ok? Maravilha. Artigo 12 agora. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Qual que é a diferença de denúncia ou queixa? Não interessa. Não é a nossa literalidade aqui agora saber a definição da denúncia ou queixa. Tá? O que você tem que saber é o que? A denúncia ou queixa são as formas de iniciar a ação penal. Ok? E a gente já sabe que antes da ação penal pode ter o que? O inquérito policial. Tá? O que está dizendo o artigo 12? O inquérito policial vai acompanhar a denúncia ou a queixa no momento da abertura da ação penal? Sim. Sim. Ok? Tranquilo. Seguindo, nosso artigo 3 agora aqui. Incumbirá ainda a autoridade policial. Opa! Novamente estamos aprendendo aqui outro artigo trazendo deveres da autoridade policial. Tá? A gente já viu lá em cima deveres quando do conhecimento de alguma infração penal e agora vamos ver outros deveres. Ó. Inciso 1º, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento do processo. Literalidade tranquila, é isso que importa e não tem mistério. Informações que a autoridade policial tiver que sejam necessárias à instrução e julgamento do processo vai ter que ser fornecida à autoridade judiciária, ao juiz? Sim, tranquilo. Tá? Inciso 2º, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Mais uma vez, está escrito requeridas? Não. O juiz e o Ministério Público, ele requisita diligências. Ele requisita também a abertura de inquérito policial. Entendido? Seguindo aqui, ó, outro dever da autoridade policial. Cumprir os mandados de prisão expedidos pela autoridade judiciária. Muito bem, então o juiz determinou a prisão de alguém. Quem que vai cumprir esse mandado de prisão é a autoridade policial. Tá? Inciso 4. Representar acerca da prisão preventiva. Opa! No caso de realização de prisão preventiva, quem que também vai executar a prisão? A autoridade policial. Tranquilo? Literalidade na veia, porque é isso que interessa. Vamos seguindo. Artigo 13A. Vamos lá. Nos crimes previstos no artigo 148, 149, 149A, no parágrafo 3º do artigo 158, no artigo 159 do Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal, e no artigo 239 da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresa de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Sem preguiça, vamos copiar aqui os artigos do Código Penal, tá? Aí o Código Penal, vamos lá no artigo 148.
Vamos copiar aqui, ó. E vamos colando. Pronto, copiei todos os artigos e agora eu vou copiar aqui o artigo do ECA, ó. Aqui, artigo do ECA, que eu já botei ali, pronto. Agora vamos ler, vamos ler. Então aqui, ó, artigo 13A, né? Nos crimes previstos nos artigos, aqui, ó, 148 do Código Penal, aqui, ó, sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, reclusão de 1 a 3 anos. Redução à condição análoga à de escravo, artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com um empregador ou preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Aqui próximo, ó, tráfico de pessoas, artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de, inciso 1º, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Inciso 2º, submetê-lo a trabalho em condições análogas à de escravo. Inciso 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Inciso 4, adoção ilegal. Ou, inciso 5º, exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Extorsão, artigo 158, aqui, ó. Constranger alguém mediante violência ou ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. E o parágrafo 3º, se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resultar lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Muito bem, esses são os artigos do Código Penal. Perceba, todos aqui estão tratando sobre o quê? Privação da liberdade, tá? São crimes relacionados à privação de liberdade. Olha aqui o artigo 239 do ECA aqui, ó. Vai ser a mesma coisa, ó. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro, reclusão de 4 a 6 anos e multa, certo? Então esses crimes aqui interferem na liberdade. O que pode acontecer, ó? O membro do Ministério Público, deixa eu aumentar aqui, ó. Pronto. O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia vão poder requisitar ou requerer. Eles vão poder requisitar. E eles vão poder requisitar de quem? De qualquer órgão público ou empresas da iniciativa privada, o que? Dados e informações cadastrais, tanto da vítima como do suspeito. Beleza? Maravilha. Então, tanto o Ministério Público como aqui, ó, o delegado de polícia podem fazer essa requisição. Certo? Seguindo, parágrafo único. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade policial judiciária responsável pela investigação. Então temos aqui um prazo de 24 horas para ocorrer a requisição e também essas informações aqui do nome da autoridade, do número do inquérito e da unidade policial responsável pela investigação. Tá? Seguindo, artigo 13b agora. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemáticas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros,
que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Muito bem, qual que é a diferença do nosso artigo 13A e 13B? O nosso artigo 13A é para pedir apenas o que? Dados e informações cadastrais, tá bom? Tanto da vítima como do suspeito. E aqui a gente está querendo o quê? Do suspeito e da vítima? Dados cadastrais? Não. A gente está querendo a localização da vítima ou do suspeito. Entendido? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos diferenciando aqui, distinguindo o que a gente viu aqui no 13A e o que a gente vai ver agora no 13B. No 13A, a gente viu vários crimes relacionados à liberdade, certo? E aqui, especificamente, estamos tratando sobre crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Muito bem. No artigo 13A, a gente viu que é tanto membro do Ministério Público ou como delegado de polícia podem requisitar. Ponto. E aqui, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia vão poder requisitar. Sim, mas nesse caso necessariamente vai ter que ter o quê? Mediante autorização judicial. Ok? Então tem que ter autorização judicial. Aqui no 13A, a requisição pode recair sobre algum órgão do poder público ou alguma empresa privada. E aqui no 13B, a requisição vai recair sobre as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemáticas. Ok? E o nosso finalzinho só para reforçar, ó, o objeto da requisição são dados e informações cadastrais. E aqui a gente vai ter como objeto da requisição o que? No artigo 13b, a localização da vítima ou dos suspeitos. Tá? Pronto, então fizemos essa distinçãozinha básica e agora vamos seguindo aqui o nosso artigo 13b. Tá? E lembrando, essa localização ela vai ser fornecida através do quê? Através de sinais, informações e outros mecanismos que podem fornecer a localização da vítima ou do suspeito. Vamos lá, parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa o posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade da radiofrequência. Pronto, então está trazendo aqui a definição de sinal que será fornecido pela empresa de telemática ou telecomunicações. Entendido? Seguindo, literalidade tranquila. Vamos lá, parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o caput, o sinal... Opa, então é mais um dispositivo tratando sobre o termo sinal, ok? Já vimos aqui no parágrafo 1º a definição de sinal. E agora vamos ver aqui ó, os nossos incisos aqui do parágrafo 2º. O sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Muito bem, então o sinal ele vai fornecer a localização? Vai. E o sinal vai fornecer o conteúdo da comunicação? Não, só vai fornecer a localização. Maravilha? Inciso 2º. O sinal deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez, por igual período. Muito bem, então qual é o período máximo que a empresa telemática ou de telecomunicações vai poder fornecer o sinal? 60 dias. Opa, por que 60 dias? Porque pode ser fornecido por 30 dias, renovável por igual período, uma única vez. Ou seja, mais 30 dias. Por isso que 60 é o prazo máximo. E o inciso 3 aqui, ó, o sinal para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Muito bem. Então, o sinal pode ser fornecido por mais de 60 dias? Sim, mas nesse caso, necessariamente vai ter que ter o quê? Ordem judicial. Maravilha? É essa a literalidade, não vamos fugir disso. É isso que a gente está lendo. Maravilha. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Muito bem. O que está dizendo esse dispositivo? Ó?
Alguém, por exemplo, alguém foi lá na delegacia e fez uma ocorrência policial. Neste momento já tem um inquérito aberto? Não. É só o momento da ocorrência policial. Depois da ocorrência policial, qual é o prazo máximo para ocorrer a instauração do inquérito policial? Qual é o prazo máximo? 72 horas. Esse requisito aqui temporal de 72 horas entre a ocorrência policial e a instauração do inquérito policial é que vai permitir ou não o fornecimento do sinal para a localização de vítimas ou de suspeito. Entendido? Então, se o inquérito policial só foi aberto aqui depois de 84 horas, por exemplo. Esse aqui, inquérito policial, pronto. Depois de 84 horas foi instaurado o inquérito policial. Nesse caso aqui, vai poder ser fornecido a localização de vítima ou suspeito? Não. Nesse caso aqui não, porque o prazo máximo é de 72 horas. Maravilha? Seguindo, hein? Essa é a literalidade. Não se preocupe, tá? Vamos seguindo com a nossa literalidade. Parágrafo 4º agora. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemáticas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Tranquilo, a gente não já viu que no artigo 13b, para fornecer a localização de vítima ou suspeitos, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar aqui, mediante autorização judicial. A gente não viu isso? Diferentemente de informações cadastrais aqui, não precisa, aqui em cima a gente viu que não precisa de autorização judicial. A gente já viu. Agora no 13b, para fornecer a localização, não precisa de autorização judicial? Precisa. O que o parágrafo 4º está dizendo? Se a autorização judicial não sair no prazo de 12 horas, a autoridade requisitante vai poder requisitar diretamente a empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemáticas. Entendido? Então, se o juiz demorar para autorizar, pode ir lá direto na empresa pedir a localização da vítima ou do suspeito, sendo que essa requisição direta nas empresas de telecomunicações e ou telemáticas vai ter que ser comunicado ao juiz. Tranquilo? Seguindo nossa literalidade. Vamos lá, vamos seguir. Artigo 14. O ofendido ou o seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Muito bem. Então, lá no nosso inquérito policial, o ofendido ou o representante legal e também o indiciado podem requisitar diligências? Não, eles não vão requisitar, eles vão poder requerer diligências. Opa, então se não é requisição, ou seja, se é requerimento, a autoridade policial pode negar? Pode, certo? É só um requerimento. Então, a autoridade policial ela pode ou não realizar a diligência requerida pelo ofendido, representante legal ou indiciado. Maravilha? Artigo 14A. Vamos lá. Nos casos em que servidores vinculados a instituições dispostas no artigo 114 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ir lá nos artigos e copiar aqui.
Aí, ó, artigo 144 da Constituição e também, lá no nosso Código Penal, o artigo 23. Vamos lá, vamos ler os artigos aqui, né, que estão tratando sobre os servidores vinculados às instituições do artigo 144, ó. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Opa, olha os órgãos aqui, ó. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Muito bem. Então, servidores vinculados a essas instituições aqui de segurança pública vão poder constituir defensor? Sim. Quando que vão poder instituir defensor? Quando figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional. Pronto, então nesse caso, esses servidores vão poder instituir defensor? Sim, tá? E mesmo se ocorra ali, ó, de forma consumada ou tentada. E também incluindo as situações dispostas no artigo 23. Qual que é o artigo 23 aqui do Código Penal? Ó? É a exclusão de ilicitude. Então, aqui, ó, artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Pronto, então mesmo no caso de exclusão de ilicitude, os servidores que compõem esses órgãos aqui que a gente acabou de ler, eles vão poder constituir defensor. Maravilha? Seguindo, vamos lá, hein? Literalidade agora, parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Ótimo, então o parágrafo 1º está trazendo um prazo para que seja constituído defensor pelo servidor dos órgãos ali que a gente acabou de ler, da segurança pública, certo? Agora lembrando, aqui, está escrito aqui guarda municipal? Não, tá? Guardas municipais não estão inseridos aqui no nosso artigo 144 da Constituição Federal. Maravilha? Vamos lá, seguindo então, hein? Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, ou seja, ultrapassou o prazo aqui, ó, de 48 horas e não foi constituído defensor pelo servidor do órgão da segurança pública que a gente acabou de ver. Tá? Então, ultrapassado essas 48 horas, o que pode acontecer aqui? Ó? Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Ótimo! Então, se não houver constituição de defensor pelo investigado no prazo de até 48 horas, vai ter também outro prazo de 48 horas, mas neste caso vai ser para a instituição que o servidor estava vinculado à época dos fatos, a instituição que vai indicar um defensor para a representação do investigado. Tranquilo? Seguindo nossa literalidade, hein? Vamos lá. Parágrafo 3º aqui vetado, parágrafo 4º também, parágrafo 5º vetado também. Vamos lá. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Muito bem. O que a gente vai fazer? Copiar o artigo 142. Vamos lá. O artigo 142 aqui da Constituição, ó. Vamos ler?
São outros tipos de servidores que vão poder também constituir defensor, né? Aqui, ó, artigo 142 da Constituição, aqui, ó, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ótimo. O caput resguarda a quais tipos de servidores? Aos servidores vinculados a órgãos de segurança pública. E o parágrafo 6º aqui, ó, está dizendo que a constituição de defensor também vai poder ser utilizado pelos servidores que compõem aqui, ó, as Forças Armadas, ok? Então, os militares das Forças Armadas vão poder também instituir defensor, sim, mas quando os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Se não for para fatos que garantam a lei ou a ordem, vão poder constituir ali defensor? Não, não e não. Maravilha? Seguindo, artigo 15, vamos lá, literalidade. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Tranquilo. Né? Então está dizendo que se o indiciado, o investigado ali for menor de idade, quem que vai poder nomear curador? A autoridade policial mesmo ali do inquérito. Tá? Tranquilo também a nossa literalidade. Vamos lá. Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Muito bem. Então, o Ministério Público ele vai requisitar a devolução do inquérito à autoridade policial? Não. O Ministério Público não pode requisitar que o juiz devolva o inquérito à autoridade policial, mas ele pode requerer. Também não, tá? Também não pode requerer, a não ser que ocorram novas diligências. Ocorram novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, tá? Se tiverem novas diligências que são imprescindíveis, aí o Ministério Público pode requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial. Tudo bem? Seguindo, vamos lá, artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. A gente viu várias questões tratando disso. E várias questões com inúmeras justificativas para que a autoridade policial arquivasse o inquérito policial. A autoridade policial pode arquivar? Não. A autoridade policial não vai arquivar inquérito policial. Ponto. Seguindo, artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícias. É essa literalidade que temos no artigo 18. Eu só vou fazer um destaque porque lá na frente a gente vai aprender que não é mais a autoridade judiciária que manda arquivar, tá? Isso aqui a gente vai ver na aula seguinte. Só vou fazer essa observação. Mas o que a gente tem aqui no artigo 18? Que depois que o inquérito foi arquivado pela autoridade competente, vamos dizer assim, né? Porque já vimos que a autoridade policial não pode arquivar o inquérito, ok? Então, depois de ordenado o arquivamento, que vai ser lá pelo membro do Ministério Público, tá? Por falta de base para a denúncia, aqui, ó, a autoridade policial ela pode proceder a novas pesquisas? Pode, se de outras provas tiver notícia. Então, se ocorrer ali novas provas para que sejam investigadas, mesmo com o inquérito arquivado, a autoridade policial vai poder realizar essas diligências para fazer essas novas pesquisas? Sim, ok? Sempre lembre disso, ó. Novas provas que tiver notícias podem ser pesquisadas pela autoridade policial
mesmo que o inquérito esteja arquivado. Tá? Artigo 19 agora. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. Ótimo. Destacamos aqui a nossa literalidade já, o que é mais importante. Vamos lá, ó, de novo. Então, qual tipo de inquérito estamos tratando aqui, ó? Nos inquéritos em que não couber ação pública. Ok? Muito bem. Então, é nos crimes em que não couber ação pública. O que vai acontecer com os autos de inquérito? Eles serão remetidos ao juízo competente. E lá, no juízo competente, vai ter que aguardar a iniciativa do ofendido ou do representante legal para dar início à ação, ok? Ou também aqui, ó, os autos de inquérito serão entregues ao requerente, diretamente ao requerente, entendido? Isso aqui vai ocorrer se o requerente pedir e vai ser entregue ao requerente de que forma? Ó, mediante traslado. Ponto. Essa é a nossa literalidade. Vamos lá que está acabando, hein? Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Muito bem. Então, o inquérito policial, ele tem um caráter sigiloso? Sim. É o que tem aqui no nosso artigo 20. Tá? Então, o inquérito ele tem um caráter sigiloso. E ele tem dois motivos para ser sigiloso, ó. Para que haja a elucidação do fato ou quando o sigilo foi exigido pelo interesse da sociedade. Pronto, esses dois motivos que geram o sigilo no inquérito. Tá? Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Ótimo. Então, instauração de inquérito pode constar nos antecedentes que lhes forem solicitados? Não, não, não e não. Essa é a literalidade. Não tem que ficar perdendo tempo em pensando em situações esdrúxulas, situações complexas. Não, é isso aqui a literalidade. Ponto. Ok? Artigo 21, vamos lá. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Eu não sublinhei nada porque o artigo 21 está contra a disposição constitucional do nosso artigo 5º. Tá? E eu vou até copiar aqui, ó. Deixa eu procurar lá. Pronto, tá aqui, ó, os incisos da Constituição. Eu achei aqui, ó. Vou copiar aqui vamos ler aqui, ó. Vamos ler. Ó, artigo 5º aqui, ó, inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 63. O preso será informado por seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de advogado. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Tranquilo? Então, tendo essa previsão constitucional, olha como é louca aqui essa disposição do artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação exigir. Pronto, então está dizendo que o indiciado ele pode ser isolado e não se comunicar com ninguém, entendido? Então, muito, né, fora aqui de toda a garantia constitucional que a gente tem. Tá? E o parágrafo único é a mesma coisa, ó, a incomunicabilidade, continua falando da possibilidade da incomunicabilidade do indiciado. Tá? Aqui, ó, a incomunicabilidade que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3, blá, 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 blá.
tá contra as garantias constitucionais. Então, artigo 21, mesmo tendo essa previsão aqui na literalidade da lei, está contrária à Constituição Federal. Entendido? Vamos lá, então seguindo aqui artigo 22, hein? No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórios ou requisições, e bem assim providenciar até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Ótimo, então estamos falando de circunscrições diferentes ou de comarcas diferentes? Opa, estamos falando de circunscrições, tá? Então, circunscrições dentro da comarca. Então, aqui, ó, essa aqui é uma comarca, ok? Aqui dentro da comarca tem circunscrições. Ótimo, então a autoridade policial dessa circunscrição aqui, ele pode ordenar diligências nessa outra circunscrição aqui, ó. Pode. Agora, essa mesma autoridade policial pode ordenar diligências numa outra circunscrição aqui, ó, de outra comarca. Aqui não. Entendido? Somente circunscrições diferentes dentro da mesma comarca. Ótimo. Então, entendido a questão aqui das circunscrições dentro da mesma comarca. E lembrando também que a diligência pode ser realizada tanto pela autoridade policial da outra circunscrição, como a autoridade aqui, ó, dessa circunscrição, ela pode se deslocar até a outra circunscrição para realizar a diligência, na presença da autoridade policial dessa circunscrição aqui. Entendido? Maravilha. E último artigo aqui para finalizar, vamos lá. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Nosso último artigo está dizendo que, finalizado o inquérito policial, vai ocorrer a remessa para o juiz competente? Vai. Tá? Os autos vão ser enviados para o juiz competente. E quando enviar para o juiz, o que a autoridade policial vai ter que fazer? Vai ter que oficiar quem? O Instituto de Identificação e Estatística. Ótimo. E nesse ofício aqui para o Instituto de Identificação e Estatística, vai ter que informar o quê? O juízo que foi distribuído, dados relativos à infração penal, tá? Vai ter que dizer aqui sobre a infração penal e também sobre a pessoa do indiciado. Maravilha? É essa a nossa literalidade. E não fuja disso, tá? Tranquilo. Vamos lá, próxima aula a gente se vê aqui, ó, tratando sobre ação penal aqui, ó. Forte abraço, bons estudos e é isso, cara. Literalidade é o que importa. Bota pra F aí, bota pra F.